Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, pois, agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam-lhe a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. E João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Amém. Nós temos aqui nesse texto, meus irmãos, a mostra do que é um desafio missionário. Algumas barreiras que cada um destes que estão no campo, não só como missionários, mas como aqueles que estão recebendo a palavra de Deus, enfrentam todos os dias. Vimos no vídeo os nossos irmãos da Coreia do Norte, um dos países onde a perseguição é mais clara e severa contra cristãos, onde não são apenas presos, são torturados e assassinados. E talvez você não se comova como deve se comover, porque a Coreia do Norte não está aqui. Nós não sabemos o que é ser perseguido, nós não sabemos o que é enfrentar uma dificuldade para adorar a Deus. Nós não sabemos, nem de longe, o que estes irmãos de fato passam. A dor, o sofrimento das torturas, que muitas vezes não são apenas físicas, são psicológicas. Um dos países de maior perseguição, como o pastor Antônio Paulo disse, é o México. E eu que vivi um ano lá, vi muitos irmãos falarem como isso está tão disfarçado. E nós aqui no Brasil, nos cunhões deste país, também podemos ver. Mesmo em países que se declaram laicos, a perseguição contra o cristianismo é verdadeira. Pode não ser proibido
declaradamente, oficialmente, mas praticamente é. Onde feiticeiros, onde governo, onde tantas outras pessoas se juntam, se unem para calar a voz de Deus. Mas damos graças a Deus, porque ninguém pode calar essa voz. Quando Paulo esteve preso, a igreja se uniu em oração e o evangelho prosseguia. Quando Paulo estava preso, ele escreveu as cartas que hoje nós temos. Graças à sua prisão, nós temos esta verdade em nossas vidas. Então louvamos a Deus porque, primeiro, nós vemos o sobrenatural, o agir de Deus, mesmo quando as barreiras se montam diante de nós. E esse texto vai falar que a igreja estava orando, a igreja estava buscando ao Senhor e o Espírito Santo, então mandou separar 2 homens, Barnabé e Saulo, para que eles fizessem a sua obra, e começou então a sua primeira viagem missionária. Eles percorreram cerca de 208 quilômetros, até chegar a um local onde enfrentaram a sua primeira grande batalha espiritual. Encontraram um homem chamado Bar Jesus, que pode ser traduzido como filho de José, desculpem, que seria quase semelhante ao nome de Jesus. E ali este homem era um mago, um feiticeiro, e fazia de tudo para impedir o progresso do evangelho. O procônsul, ao ouvir as notícias de Paulo e Barnabé, falou: eu quero escutar desses homens. E procurava atentar, dar atenção ao que eles estavam falando, ao que eles estavam ensinando, mas este mágico, este falso profeta, o impedia disso. Eu acho interessante que Lucas, ele adjetiva esta narrativa, ele dá qualidades a este homem para deixar claro que esta não era simplesmente uma discussão qualquer. Se você notar no versículo 6, ele fala: encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta. Ou seja, Lucas está dando a orientação que não era com qualquer um que Paulo e Barnabé estavam lidando. De fato, este homem era cheio do poderio das trevas em sua vida. E não só ele narra com detalhe isso, mas ele narra com detalhe a fala do próprio apóstolo Paulo. Versículo 10, ele fala: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça. Você quer ter a real ideia do que foi isso? Sabe esses programas de TV que o pastor vai e tem um embate com o capeta ali? Quando a pessoa está endemoniada mesmo, que fala com outra voz e faz... É quase isso, irmãos. E ali, ao repreender esse espírito, Paulo encerra falando: pois agora está aí sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego e não verás o sol por algum tempo. E assim aconteceu. Agora, o ponto é que logo após este encontro, logo após esta experiência, algo marcou essa viagem de Paulo e Barnabé. O jovem, o moço que os acompanhava, chamado João Marcos, decide não continuar a sua caminhada com eles. O versículo 13 diz: navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha, e João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vocês sabem que esta saída de João Marcos do grupo foi o motivo da discórdia entre Paulo e Barnabé, 2 capítulos mais tarde, que fizeram com que eles se separassem. Aqueles que estavam vivendo uma lua de mel espiritual, uma união tão abençoada por Deus,
Desde quando Saulo teve o seu encontro com Jesus, até aquele momento eles estavam juntos, aprendendo primeiramente do Senhor e anunciando a palavra de Deus. Por causa desta saída de João Marcos, aquilo foi um estopim para que eles não conseguissem mais caminhar juntos. O que de fato aconteceu com João Marcos, irmãos? Nós não sabemos, a Bíblia não nos fala. Isso dá oportunidade para muitos terem teorias sobre o que poderia ter acontecido. Alguns falam que o motivo que fez com que este jovem desistisse de continuar a viajar é que ele era muito moço e muito apegado à família. Barnabé era o seu tio, de certa forma, mas ele tinha seus pais, então ele estava com saudade, por isso resolveu voltar. Outra suposição é de que João Marcos viu que trabalhar com o apóstolo Paulo era algo difícil. Afinal de contas, nós vemos que Paulo é uma pessoa exigente, que acorda cedo e dorme tarde porque quer trabalhar para o Senhor, e talvez acompanhar o ritmo de Paulo fosse algo difícil. Ainda mais para este moço que não estava apenas acompanhando, mas poderia ser o responsável por preparar as coisas para ele. Há quem fale que João Marcos, ao ver esse embate espiritual com Elimas, com este mágico, com esse feiticeiro, se assustou. Ao ver aquela cena demoníaca diante dos seus olhos, algo que ele talvez só tinha escutado falar, aquilo foi um choque para ele. O fato é, irmãos, que a Bíblia não fala nada disso e nós não podemos ter certeza de nada de uma dessas situações. Só que o que acontece com ele, o que acontece com João Marcos, acontece com cristãos em todo o mundo. Pessoas que estão em lugares de perseguição, que ao passarem por uma pressão, voltam para trás. Há um novo tipo de perseguição cristã acontecendo por todo o mundo, que não é igual ao que nós vimos na Coreia do Norte, que é declarado. Mas há lugares em que você se declara cristão, você é perseguido moralmente. São lugares em que quando você fala que é cristão, as portas se fecham. Quando você fala que é cristão, seu filho não tem mais direito a uma escola. Mesmo que você tenha dinheiro, você não pode comprar mantimento para sua casa. No México, há uma cidade chamada Chiapas, em que o cristão, que é identificado como cristão, ele é preso. E a sua família é privada de todas as outras coisas, inclusive água, luz. O filho não pode ir para a escola. A mulher não consegue comprar as coisas no supermercado. E isso acontece mediante a uma solução, a um perdão. Se o cristão declarar que ele não é mais cristão, ele volta a ter a sua vida normal. Eu estive num encontro com um missionário chamado Marcos também. Ele é do México, esteve ali na comunidade de Jesus, na Anchieta. E ele estava falando que muitas pessoas são presas, torturadas e não negam a sua fé. Passa algum tempo, são soltas, e pouco tempo depois são presas novamente. E por verem passar novamente por toda essa situação, desistem do cristianismo. Desistem de perseverar. Desistem de clamar a Deus para dar algum tipo de conforto para a sua família. Essas são algumas maneiras de perseguição que acontecem no Brasil hoje, onde nós não vemos ninguém sendo preso,
onde nós não vemos ninguém sendo torturado, mas onde nós vemos homens e mulheres que se declaram sendo cristãos, tendo menos privilégio ou menos acesso a algumas coisas. Eu lembro que, há um tempo atrás, no interior de Minas, as igrejas eram apedrejadas, a mando de outras igrejas que não eram evangélicas. O pastor Mário, que esteve aqui no ano passado, no aniversário da igreja, na Bahia, foi caçado pelo padre e pelo prefeito, por ser cristão. E caçado de caçar mesmo, de sair gente correndo atrás dele com um pedaço de madeira. Vem cá, seu pastor, que eu vou te dar uma paulada. Talvez quando a gente olha para a Coreia do Norte, acha que está tão longe essas coisas. Mas olha o noticiário que está acontecendo nos países que fazem fronteira com o Brasil. Olhem para a Venezuela. Olhem para a Colômbia. Olhem para estes países, irmãos, e sem nenhum cunho político, mas olhe para esses países em que, de fato, estão passando por uma crise. E olha como os cristãos estão sendo perseguidos. Nós precisamos nos compadecer deles. Nós precisamos orar por eles. João Marcos foi alvo da oração de Barnabé. João Marcos, ao tomar essa decisão, foi alvo da insistência de Barnabé. João Marcos foi alguém que é de suma importância para nós hoje, porque foi quem escreveu, muito provavelmente, o Evangelho de Marcos. Se não fosse Barnabé continuar orando, continuar insistindo, continuar estendendo a sua mão, talvez nós não estivéssemos com essa riqueza em nossas mãos hoje. João Marcos foi alguém que o próprio apóstolo Paulo, lá no final, pôde falar: este para mim é importante, este para mim é valioso, é precioso, este para mim é alguém que tem muito valor. Nós temos à nossa porta cristãos que precisam da nossa oração para não esmurecer. Pela manhã o pastor Antônio Paulo pregou no Evangelho de Lucas a razão por que nós não devemos esmurecer em oração. Nunca, diz o texto. Então eu queria que você não deixasse de orar por esses cristãos, pelos missionários, que também enfrentam tantas barreiras quanto eles. Imagina só você, irmão, está longe da sua família. É uma das possibilidades que João Marcos voltou. Imagina só, irmãos, você está sendo perseguido politicamente, sendo acusado de coisas que você não fez, só porque você é cristão. Imagina você, irmão, ser preso, dado aos cachorros para os cachorros te morderem, levado a lugares para os touros passar por cima de você, jogado em celas para o leão te devorar. Era assim que viviam os cristãos no primeiro século. Quando Nero, no ano de 64, colocou fogo em Roma, essa era uma das principais atividades. E aquilo atraía as pessoas, alegrava as pessoas. Era uma festa ver o cristão sofrer. E tem muito lugar ainda hoje que acontece essa festa. A internet está cheia de vídeos horríveis, arrepiadores, de torturas ao cristão. Pessoas que são tochas humanas. Depois de algum tipo de espancamento, jogam um líquido inflamável e ateiam fogo nelas.
É duro, é triste, mas é uma realidade. Por isso, irmãos, não desistamos de orar por eles. Porque se nós estamos orando e jejuando, como igreja, como fato devemos fazer, estes também estão enfrentando batalhas espirituais. E nós precisamos continuar orando para que eles sejam libertos desta opressão maligna. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos a Ti por estes nossos irmãos que sofrem tortura e perseguição. Nós, em especial, queremos clamar pela Coreia do Norte, um país tão fechado à Tua palavra, ao Teu Evangelho, que ações como a Igreja da Coreia do Sul, que manda por balão, manda livros, bíblias, panfletos, possa prosseguir, possa continuar, não só ali, ó Deus, mas por todo o mundo, onde o Teu Evangelho é proibido, que ainda que com esta proibição, ele possa prosseguir, prosperando, avançando, marchando para a libertação dos cativos. Tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que sofrem neste momento por causa do Teu nome. Homens e mulheres que são presos e torturados, mas que eles recebam do Senhor a coroa da vida. Que eles recebam do Senhor o Teu alento, o Teu sustento, o Teu fortalecimento. E que, através da vida deles, outros possam entender, possam acreditar que há uma viva esperança, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nos liberta, que nos remove não apenas de uma dor física, mas de uma dor eterna. Que nos tira, ó Deus, não apenas uma doença momentânea, mas uma doença eterna, que é a falta de Cristo em nossas vidas. Ó Deus, que este testemunho vivo destes cristãos perseguidos possa servir de encorajamento para nós aqui na Tua igreja hoje, para prosseguir no Teu caminho, no Teu Evangelho, falando sobre o Teu Evangelho, quando estamos com tantas oportunidades e com tantas ferramentas em nossas mãos, que não nos calemos diante de qualquer oportunidade. Ó Deus, que nos sirva de lição a força, nos sirva de lição as tentativas, nos sirva de lição toda a iniciativa que eles têm para falar do Teu amor mesmo quando é proibido. Que assim também possamos fazer, sem nenhuma vergonha. Nos dê, ó Deus, no abrir da nossa boca, coragem e ousadia para falar do Teu amor a todo aquele que pede razão da esperança que há em nós. Assim nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém?